Continuamos o nosso encontro anterior. Como eu prometi, vamos dedicar os primeiros minutos desse nosso encontro a uma situação não comum, rara, mas que pode acontecer na pastoral da nossa igreja, quando se deve negar a celebração da Eucaristia a determinadas pessoas e, além da Eucaristia, outras celebrações. Vamos comentar o cânon 1184 e 1185 do Código de Direito Canônico. Primeiro, o cânon 1184. Parágrafo 1º. Devem ser privados das exéquias eclesiásticas, a não ser que antes da morte tenham dado algum sinal de penitência. Primeiro, os apóstatas, hereges e cismáticos notórios. Segundo, os que tiverem escolhido a cremação de seu corpo por motivos contrários à fé cristã. Terceiro, outros pecadores manifestos, aos quais não se possam conceder eclesiásticas exéquias, sem escândalo público dos fiéis. Parágrafo 2º. Em caso de dúvida, seja consultado o ordinário local, a cujo juízo se deve obedecer. Cânon 1185. A quem se negaram exéquias eclesiásticas, deve-se negar também qualquer missa ezequial. Primeiro vamos explicar os termos. Exéquias eclesiásticas são aqueles ritos que integram o que nós chamamos comumente de recomendação do corpo e da alma do falecido a Deus. Seja com a presença do corpo, seja com a ausência do corpo. Por que essa norma? É vingança da igreja? É pirraça da igreja? Não. Há uma frase do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, onde Nosso Senhor diz: não deis pérolas aos porcos, não jogueis as coisas santas aos cães, para que eles não as calquem com os pés, e voltando-se contra vós, vos estraçalhem. Não dá coisas santas aos cães. É lógico que Jesus com isso não quer dizer que quem não o aceita é cão. É uma figura de linguagem própria do tempo de Nosso Senhor. As coisas santas devem ser dadas aos santos. Exéquias eclesiásticas, sacramentos, a celebração da Santa Missa é para quem acredita. Apóstata, herege, cismático e os outros que vamos comentar agora são pessoas que, ao menos em princípios de convicção, não tem nada a ver conosco. Antes, normalmente tais posturas ironizam, debocham, criticam, ridicularizam a nossa fé. Vejamos, apóstata. Apóstata é aquele que nega toda a fé católica. É aquele que se recusa a aceitar todos os artigos do credo, os 8 artigos do credo. Nem acreditam em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nem acreditam que Jesus é o Filho de Deus, Salvador. Nem acreditam que o Espírito Santo é Deus. Negam-se, não acreditam na Trindade. Não aceitam a igreja, não acreditam na igreja, na remissão dos pecados, na comunhão dos santos, na ressurreição da carne, na vida eterna. Não aceitam nada disso. É um apóstata, é um que nega completamente a fé. Herege,
aquele que nega uma ou mais verdades da fé, não todas. Quem nega todas é apóstata. Quem nega uma ou mais é herege. A heresia é a recusa em aceitar, em acreditar numa verdade de fé definida para ser crida por fé divina e católica pela Igreja. A heresia supõe a negação de uma verdade solenemente definida pela Igreja. Isso é heresia. Eu nego que Jesus está presente debaixo das aparências do pão e do vinho após as palavras da consagração. Nega a presença real e substancial de Jesus na Eucaristia. Esse é um herege. Nega que Jesus instituiu os 7 sacramentos. Nega, enfim, heresia. O pecado do herege. Herege, aquele que comete heresia. Cismático é aquele que se recusa a estar em comunhão com o Santo Padre e com os bispos em comunhão com ele. É aquele que não quer estar em comunhão com a Igreja, cujo sinal de unidade na Igreja Universal é o Papa e na Diocese é o Bispo. Não quer estar em comunhão com o Santo Padre, com o Colégio Episcopal e com aqueles que estão subordinados a ele. Notórios, ou seja, é público, é evidente, é perceptível, é claro, é explícito o pecado deles. Não é alguma coisa oculta, notória. Os que tiverem escolhido a cremação de seu corpo por motivos contrários à fé cristã. Durante um certo tempo, a Igreja foi contrária à cremação dos corpos. Mas por quê? Porque o que estava por trás da cremação era a negação da ressurreição da carne, da ressurreição dos corpos. A Igreja se opôs, não por causa da cremação em si, mas por causa do motivo que levava as pessoas a cremarem os corpos. Hoje, a Igreja não é contra a cremação, desde que ela não seja motivada por razões contrárias à fé cristã. Por isso, não é a cremação em si que torna o ato pecaminoso, mas a razão, o motivo. Se o motivo for contrário à fé cristã, a cremação, ela é proibida. E como tal, não se pode realizar nenhuma exéquia eclesiástica, a não ser, e isso vale para todas essas pessoas, que antes da morte tenham dado algum sinal de penitência, de arrependimento dos pecados nos quais elas viveram até então, como o ladrão que, ao lado de Jesus na cruz, tendo estado em pecado tanto tempo, pediu humildemente a Jesus que ele se lembrasse dele quando estivesse no seu reino. Assim como o ladrão, quaisquer pecadores que antes da morte tenham manifestado algum sinal de penitência, mesmo eles tendo vivido em tais condições, em tais situações, a Igreja não pode negar as exéquias eclesiásticas. Então vejam como a Igreja é prudente. Por que isto? Explicaremos daqui a pouco. Outra situação na qual devem ser negadas as exéquias eclesiásticas. Outros pecadores manifestos, não se diz quais pecados desses pecadores, portanto é um leque bastante abrangente, aos quais não se possam conceder exéquias eclesiásticas sem escândalo público dos fiéis. E aqui podemos tergiversar, podemos supor tantas situações reais ou fictícias, mas o pensar dos fiéis, às vezes, pode a Igreja, concedendo exéquias eclesiásticas a determinadas pessoas, determinados moribundos ou determinados corpos de pessoas que acabaram de morrer, em certas situações, escândalos poderiam surgir.
Em caso de dúvida, é o bispo quem decide. O juízo para dizer: você, padre, você, clérigo, pode ou não pode, deve ou não deve celebrar as exéquias eclesiásticas em favor da alma daquela pessoa que acabou de morrer. É a prudência da igreja. Diante da frase de Jesus, repito: não deis pérolas aos porcos, não jogueis coisas santas aos cães. Já citei no encontro passado uma cantora famosa no Rio de Janeiro. Ela disse inúmeras vezes antes de morrer: quando eu morrer, eu não quero nenhuma missa celebrada por mim. Eu não quero que o meu nome seja citado em nenhuma oração, em nenhuma missa, em nenhuma celebração religiosa. E em uma determinada diocese, o pedido dela foi atendido. Todavia, se o nome dela não foi citado, a missa é celebrada por todos. Ainda que as exéquias eclesiásticas não sejam celebradas, ainda que não tenha uma missa ezequial, portanto, missa de corpo presente, a igreja sempre celebra por todos. Por que, Dom José? Porque na Santa Missa nós pronunciamos as palavras de Jesus: tomai e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por vós e por todos. Vejam, a missa é celebrada por todos, mas há uma missa que não pode ser celebrada em favor de determinadas pessoas que morreram, a chamada missa ezequial, a missa de corpo presente. Nessas condições, isto é, se negaram exéquias eclesiásticas para essas pessoas naquela condição, antes da morte não deram nenhum sinal de penitência, o padre ficou em dúvida, consultou o bispo, e o bispo disse: negue as exéquias. Não obstante, a missa ezequial não pode ser celebrada, porque as exéquias não puderam ser celebradas, mas a missa, ainda que não se cite o nome dos falecidos, a missa é oferecida, é aplicada, é celebrada em favor de todos os homens, crentes e não crentes, porque o que é a missa é a perpetuação do sacrifício de Cristo no Calvário, e Cristo morreu por todos. Está claro? Então, é uma norma prudencial, uma espécie de aplicação da famosa frase de Jesus: não deis pérolas aos porcos. Aliás, vocês se lembram, em Gadara, quando Jesus expulsou os demônios, eles entraram nos porcos e os porcos se precipitaram. Os habitantes de Gadara pediram a Jesus para ele se retirar: saia. E Jesus atendeu. Isto é, sua presença aqui não é querida. Jesus então se retira. Diante de comprovados pecados de determinadas pessoas que antes da morte não manifestaram nenhum sinal de penitência, a celebração pode suscitar escândalo nos fiéis, e é uma forma de descumprir a ordem de Jesus: não deis pérolas aos porcos, não deis coisas santas aos cães. Quando entrardes numa casa e disserdes: paz a esta casa, se não vos receberdes, sacudi o pó das vossas sandálias e parti. Diante da rejeição, da hostilidade, do insulto, do deboche, a igreja respeita. Veja, que aqui não se trata de vingança nem de pirraça, mas de respeito ao credo, à convicção. Credo, no caso do apóstata, nem se pode falar de credo, mas convicções. Eu respeito as convicções. Ele não quer, ele não manifestou nenhuma mudança. Até o fim da vida ficou nessa situação. Pronto. A igreja prudentemente respeita a postura dessa pessoa, vai rezar, vai oferecer o sacrifício da missa sem citar o nome dela, porque a missa é sempre oferecida por todos, vivos e falecidos,
católicos e não católicos, crentes e não crentes. Ficou clara a explicação? Ficou clara a norma? Ficou alguma dúvida? A minha dúvida é a seguinte, José, em relação ao conceito por todos ou por muitos? É idêntico. Existe... Porque eu me baseio no Papa Ratzinger. Sim. A opinião dele é de que é por muitos, que exclui todos. No missal romano está todos, e o missal tem a aprovação da Santa Sé. Agora, a sugestão de mudar de todos para muitos é bíblica, porque tem uma das narrativas da instituição da Eucaristia, se não me engano, Mateus capítulo 26, podemos ler agora: tomai, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Perfeito. Na verdade, a modificação é de um texto bíblico por outro. Porque sustentar derramado por vós e por todos também tem ressonância bíblica. Por exemplo, São Paulo, na 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, diz: Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. A tradução do grego para o português existem traduções mais exatas e traduções menos exatas, digamos assim, livres. Transformar todos em muitos é bíblico, não se discute. Mas ainda que se modifique para muitos, é inegável que Jesus morreu por todos. E dizer que porque Jesus disse muitos, ele estaria excluindo alguns, isso pode ser blasfêmia, porque Deus não faz acepção de pessoas. O sangue de Jesus é derramado por todos os homens. E em nenhum instante dos 2000 anos de história da igreja, a igreja disse que o sacrifício de Cristo perpetrado no Calvário, que é perpetuado em todas as celebrações eucarísticas, é apenas por uma categoria de pessoas. De qualquer maneira, a missa ezequial só é negada por tais razões. Ezequial, atenção para o adjetivo. Ainda que o nome de uma determinada pessoa não seja citada na missa, a missa também é oferecida por ela. Qualquer missa, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, é sempre a perpetuação do único sacrifício de Cristo no Calvário, e Cristo no Calvário morreu por todos. O sangue de Jesus é para salvar todos os homens. Não existe, portanto, na cruz um desejo de Jesus de morrer apenas por alguns, mas por todos os homens. Se ele quisesse morrer apenas pelos santos, por aqueles que não pecaram, ele só morreria por Nossa Senhora, porque o resto, todos cometeram pecados. Logo, necessitam do sangue de Jesus derramado na cruz, que é perpetuado, que nos é dado como alimento em toda a celebração eucarística. Dito isso, vamos agora começar a retomar o nosso assunto. Terminamos o vídeo anterior falando da oração dos fiéis. Com a oração dos fiéis e a conclusão do celebrante na Santa Missa, termina a primeira grande parte da celebração eucarística, liturgia da palavra. Começa a segunda grande parte, que é o ápice, que é o cume de toda a celebração eucarística. O vértice, o ponto de convergência, o momento alto da celebração eucarística, depois da grande preparação, da grande instrução, do grande momento da proclamação, da explicação da palavra de Deus, tudo isso precedido pelos ritos iniciais, a entrada, a acolhida, ato penitencial, em certas situações o glória, a oração da coleta, a liturgia da palavra de Deus, a primeira leitura, salmo, em certas situações segunda leitura, depois o evangelho, depois a homilia, em certas situações o credo, logo após a oração dos fiéis, a conclusão do celebrante, liturgia eucarística. Na última ceia,
Cristo instituiu o sacrifício e a ceia pascal, atentos para essa distinção sutil, atentos, que tornam continuamente presente na igreja o sacrifício da cruz. Quando o sacerdote, representante do Cristo Senhor, ou represente, realiza aquilo mesmo que o Senhor fez e entregou aos discípulos para que o fizessem em sua memória. Cristo, na verdade, tomou o pão e o cálice, deu graças, partiu o pão e deu a seus discípulos, dizendo: tomai, comei, bebei, isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue, fazei isto em memória de mim. Na missa da Quinta-feira Santa, a missa da Ceia Pascal, eu penso que quem estava na missa recordou essa tríplice distinção, ou melhor, esses três aspectos da missa. A Eucaristia é sacrifício, é alimento e é presença. Essa distinção aparece aqui de forma sutil. Cristo instituiu o sacrifício, portanto, dimensão sacrificial, expiatória da missa, e a ceia pascal, alimento, portanto, sacrifício em forma de ceia. No sacrifício temos uma vítima, na ceia temos um alimento. Ora, aquele que foi oferecido em sacrifício é o nosso alimento. Por isso a citação aparece no final: tomai e comei, tomai e bebei. E reparem, tornam continuamente presente na igreja o sacrifício da cruz. É uma presentificação do sacrifício de Cristo. Ou, outra expressão um pouco comum, perpetuação. Perpetuação e presentificação são as melhores expressões para designar o mistério, o âmago, a essência da Santa Missa. Presentificação, perpetuação. Próximo. Por isso a igreja dispôs toda a celebração da liturgia eucarística em partes que correspondem às palavras e gestos de Cristo. Existe uma pedagogia, um sentido em cada gesto, em cada rito, em cada momento da liturgia eucarística. Vejamos alguns. Na preparação dos dons, entenda-se pão, entenda-se vinho, levam-se ao altar o pão e o vinho com água, isto é, aqueles elementos que Cristo tomou em suas mãos. A igreja não tem autoridade para trocar pão por bolacha, pão por biscoito, pão por pizza, ou vinho por cachaça, por uísque. Se bem que, pasmem os senhores, há dentro da igreja quem defenda isto. Sim. Sob o seguinte pretexto: pão e vinho, isso é contexto do hemisfério norte. Isso é coisa da Europa e também do Oriente Médio, Oriente Próximo e daquele tempo. Nós somos uma outra realidade. Aqui não temos vinho, mas temos cachaça. Aqui não temos isso, enfim. Yes, nós temos banana, como diz a música engraçada. Aqui nós temos a nossa realidade. Há quem defenda. Isso para a igreja é impensável. Portanto, a matéria do sacrifício eucarístico, pão e vinho, são imutáveis. Essas duas matérias, pão e vinho, são imutáveis. Na preparação, na oração eucarística, rendem-se graças a Deus por toda a obra da salvação e as oferendas tornam-se corpo e sangue de Cristo. O texto, nas diferentes narrativas de Mateus, Marcos, Lucas e a primeira aos Coríntios, os textos são unânimes em dizer que Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu. É um gesto que os judeus até hoje fazem. Eles pegam o pão colocado na mesa para a celebração da Páscoa, rendem graças a Deus e pedem a bênção de Deus para aquele pão. No caso aqui é o próprio Jesus quem abençoa. Pois bem, pela fração do pão, fração quer dizer quebra, e pela comunhão dos fiéis, embora muitos, recebem o corpo e o sangue do Senhor de um só pão e de um só cálice, do mesmo modo como os apóstolos, das mãos do próprio Cristo.
Então vislumbremos uma ceia no estilo judaico, o tempo de Jesus, onde não havia mesa dessa altura. Provavelmente se tratava de um estrado de madeira, com poucos centímetros acima do chão. Uma mesa, no estilo japonês, as pessoas se sentavam, a comida era colocada ali, eles se sentavam no chão, ou então em banquinhos bem baixos, e ali conversavam, rezavam, comiam e bebiam. Não era no estilo nosso, a mesa alta. Os indícios, isso quem vai no Museu Nacional de Jerusalém, ou então na Síria, Damasco, enfim, a arqueologia apresenta restos, vestígios de lugares, de ambientes onde a ceia era realizada naquele tempo, né? No tempo de Jesus, antes de Jesus. E o que se pode afirmar com segurança hoje é que a ceia acontecia nessa modalidade, quase que sentados no chão, e uma mesa, vamos chamar um estrado, para colocar o alimento e a bebida. Então, tudo isso aparece na celebração da Santa Missa. O pão é trazido, o vinho é trazido, o sacerdote oferece a Deus. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo alimento, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra, do trabalho humano que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar pão da vida. Depois, bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem, que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar vinho da salvação. É a oração que o sacerdote faz quando eleva o cálice, o pão, a patena, ou as âmbulas com as hóstias e o cálice com o vinho, mais ou menos nos mesmos termos dos judeus do tempo de Jesus. A fração do pão, Jesus já eucarístico, o sacerdote Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, é o momento em que o sacerdote quebra o pão, apresenta aos fiéis, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e depois a entrega propriamente dita, o ato da comunhão, partindo do sacerdote ou do ministro extraordinário da comunhão eucarística, o corpo do Senhor é dado àqueles que estão devidamente preparados. Próxima. Preparação dos dons. No início da liturgia eucarística são levadas ao altar as oferendas que se converterão no corpo e sangue de Cristo. Primeiramente prepara-se o altar ou mesa do Senhor, que é o centro de toda a liturgia eucarística, colocando-se nela o corporal, é um pano mais ou menos quadrado ou retangular, dobrado em várias posições, se chama corporal por causa do corpo de Cristo. Não se pode colocar nenhuma âmbula com hóstias consagradas, senão em cima do corporal. Aqui uma recordação aos ministros da Eucaristia. O corporal é aberto para que ali seja colocado o corpo do Senhor, ou as hóstias que serão consagradas, convertidas no corpo do Senhor. O purificatório, que é aquela peça litúrgica na qual o sacerdote purifica as suas mãos de eventuais partículas consagradas. Mas por que, Dom José? Se é partícula consagrada, é o corpo de Cristo. Por existe purificação, é para se livrar do corpo de Cristo, quer dizer que o corpo de Cristo deixa a pessoa impura? Não, não é isso. É precisamente para não permitir que o corpo de Cristo fique em um lugar impuro, um lugar indigno. Mas a patena ou a âmbula não são recipientes dignos. Deve ser consumido toda partícula deve ser consumida, a partícula consagrada deve ser consumida, não importa o tamanho dela. Quando se coloca o dedo do sacerdote com eventuais pequeniníssimas partículas na água, as partículas se dissolvem. Dissolvendo-se, elas perdem a característica de pão.
aquilo que era pão consagrado desaparece. Não temos mais o corpo de Cristo. Exemplo, a partícula, por um absurdo, o corpo de Cristo, a hóstia consagrada, foi colocada no sacrário. E ali ficou durante muito tempo. A umidade acabou levando as hóstias a ficarem mofadas. Quando o sacerdote abriu o sacrário, as partículas estavam todas mofadas. É corpo de Cristo aquilo ali? Não é. Perdeu a sua característica, digamos assim, bromatológica. Perdeu a característica de pão. Quando o pão deixa de ser pão, ainda que seja pão consagrado, portanto, o corpo de Cristo, não tendo mais as características do pão, não existe mais corpo de Cristo. Porque Jesus tomou o pão. Há situações em que o pão deixa de ser pão. Quando o pão mofa, quando o pão apodrece, ali não temos mais pão. Ali temos o que? Fungos. Ali temos o que? Bactérias. Ali temos o que? Temos uma realidade material que não é mais pão. É uma coisa podre. É uma coisa mofada. Por isso, todo cuidado, todo zelo do ministro da Eucaristia, extraordinário ou ordinário, para não deixar a mínima partícula consagrada onde quer que esteja. Daí se fala de purificatório. O missal, o cálice, a não ser que se prepare na credência. Credência é uma espécie de mesa que é colocada ali do lado do altar, porque não devem ser deixados no altar cálice, patena, água, vinho, âmbulas. Não, tem que ser uma mesinha à parte. Como aqui em Santo Expedito, tem uma mesa lá no fundo, onde as alfaias são deixadas, as âmbulas e todo esse material. A seguir, trazem-se as oferendas. É muito oportuno que em todas as missas, mesmo em missas de semana, as oferendas sejam trazidas. E nesse sentido, eu quero pedir à nossa paróquia que estudemos a possibilidade de as oferendas serem sempre trazidas pelos fiéis de algum lugar da igreja, normalmente da entrada. Então, dona Cidinha, vamos estudar isso. Não é que, como está acontecendo agora, é errado. E de fato, as oferendas são trazidas da credência para o altar. Errado não é, por favor. Mas é mais consonante com a teologia do ofertório, porque nos primeiros séculos da igreja, na hora do ofertório, todos os fiéis se levantavam e traziam suas oferendas e as colocavam próximas ao altar. Isso é mais condizente com o espírito, com o sentido das próprias oferendas. São os fiéis que trazem, são os fiéis que doam. É lógico que o vinho que é utilizado foi comprado no supermercado, mas alguém o plantou, e alguém o colheu, e alguém o levou para ser produzido, para ser transformada a uva em vinho, e depois isso foi transportado para algum supermercado, e ali alguém comprou, e levou para a paróquia, e o sacerdote colocou um pouco de vinho. Idem para a hóstia. Não se encontra a hóstia em padaria. Isso é feito geralmente pelas religiosas. Aqui em Brasília eu não sei qual é a casa religiosa que fabrica hóstias. Mas de qualquer maneira, alguém plantou o trigo. E alguém colheu o trigo. E alguém amassou o trigo. E alguém levou esse trigo lá para a casa das religiosas e elas amassaram o trigo e transformaram-no em hóstias. E essas hóstias chegaram à paróquia. Muito bem, está bem. De qualquer maneira, há uma simbologia profunda na procissão das ofertas. Eu repito, como estamos fazendo agora, não é errado. Existe uma procissão, sim. Os ministros trazem pão e vinho da credência para o altar. Mas ela reforça mais o caráter simbólico, evidencia mais o caráter de posse, preparação e doação da parte dos fiéis daqueles dons, a procissão vindo de algum lugar da igreja. Vamos estudar isso para que a celebração
fique mais carregada de simbolismo. Não estou dizendo, por favor, que agora, como nós fazemos, é errado. Mas é mais simbólico que os próprios fiéis tragam de algum lugar da igreja, dando aquela ideia de procissão, de entrega, enfim. Muito bem. É louvável que os fiéis apresentem o pão e o vinho que o sacerdote ou o diácono recebem em lugar adequado para serem levados ao altar. Lugar adequado, mas não diz qual. Aqui em Santo Expedito é a credência. Mas podemos discutir, decidir um outro lugar adequado. Próxima. O canto do ofertório acompanha a procissão das oferendas e se prolonga pelo menos até que os dons tenham sido colocados sobre o altar. Pelo menos. As normas relativas ao modo de cantar são as mesmas que para o canto de entrada. O canto pode sempre fazer parte dos ritos das oferendas, mesmo sem a procissão dos dons. Parece que nós já tratamos aqui as normas da CNBT para a redação, a escolha, portanto a seleção dos cantos. Isso está em algum vídeo aí, até penúltimo, não sei, quando nós tratamos dos cantos. Próximo. O pão e o vinho são depositados sobre o altar pelo sacerdote, proferindo formas estabelecidas. As formas eu já repeti aqui, já citei aqui. Bendito seja esse Deus do universo, etc. O sacerdote pode incensar as oferendas colocadas sobre o altar e em seguida a cruz e o próprio altar, para simbolizar que a oferta da igreja e sua oração sobem igual incenso à presença de Deus. Esse é o sentido da incensação das oferendas no altar, do próprio altar, da cruz e dos próprios fiéis que são uma oferenda. Que com o incenso, que também é oferenda, tornam-se uma oferenda agradável, de um aroma agradável a Deus. Ou seja, Deus se alegra, esse é o sentido, com tudo isso que está sendo oferecido a Ele. Em seguida, também o sacerdote, por causa do ministério sagrado e o povo, em razão da dignidade batismal, podem ser incensados pelo diácono ou por outro ministro. Nós vimos isso na missa de Páscoa, não é? O ideal seria, na minha paróquia, lá em Alagoas, toda missa dominical tinha incenso, toda missa dominical tinha água benta. Aqui, vamos caminhar para isso também nesse sentido. É lógico que vai gastar um pouquinho mais de dinheiro com incenso, mas é um simbolismo riquíssimo. Não podemos desperdiçar, é conveniente, e a igreja recomenda que nós resgatemos, que nós não deixemos cair por terra, cair no esquecimento, os símbolos nas celebrações particularmente eucarísticas. Então, por que se incensa o sacerdote? Por causa do sacerdócio ministerial, é ministro sagrado. Por que se incensa o povo? Porque é uma nação sacerdotal, uma nação de profetas, todos batizados, todos têm o sacerdócio real. Em seguida, o sacerdote lava as mãos ao lado do altar, exprimindo por esse rito o seu desejo de purificação interior. A oração que ele pronuncia é: lavai-me, Senhor, das minhas faltas e purificai-me dos meus pecados. Um gesto muito bonito, muito significativo, que eu acredito que vocês percebem depois que o sacerdote oferece a Deus as oferendas e, se for o caso, incensa o altar e a cruz, etc., e as oferendas, e é incensado, ele lava as mãos. Continua. Agora, a oração sobre as oferendas. Depositadas as oferendas sobre o altar e terminados os ritos que as acompanham, conclui-se a preparação dos dons e prepara-se a oração eucarística, com o convite aos fiéis a rezarem com o sacerdote e com a oração sobre as oferendas. Qual é o convite? Orai, irmãos, para que este sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Depois, o povo responde, o sacerdote pronuncia a oração sobre as oferendas.
Terminada a oração sobre as oferendas, de novo o diálogo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. E o povo repete a parte que lhe compete. Pois bem, na missa se diz uma só oração sobre as oferendas, que termina com a conclusão mais breve, isto é, por Cristo nosso Senhor. Se no fim se fizer menção do Filho, a conclusão será que vive e reina para sempre. Obrigado, boa noite.